Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de número 2, onde nós estamos abordando as grandezas elétricas, que é você pegar a eletricidade e dividir ela, para poder quantificar, Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre resistência elétrica, O que é resistência elétrica? Como o próprio nome diz, resistência é aquilo que se opõe à condutividade elétrica, Ou seja, é aquilo que atrapalha, digamos assim, a condutividade elétrica. Então, dessa forma, a gente consegue, através de pequenos dispositivos, de pequenos componentes, como resistores, potenciômetro, a gente consegue controlar a intensidade dessa passagem da corrente elétrica, controlar a voltagem. Não, aqui, nesse momento, eu não preciso de uma voltagem alta, então coloque-se ali um valor de resistência, tá? Então, a resistência aí é no sentido de dificuldade, e não no sentido de duradouro, de algo durável, Resistência é dificuldade da condutividade elétrica, beleza, pessoal? Para quem está chegando agora, não deixe de assistir o vídeo anterior, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho também, porque o curso eu vou subir aqui cinco videoaulas, para que você aprenda aí as grandezas elétricas e também a realizar algumas medições no veículo, Lembrando que isso tem foco na área automotiva, tá bom? E o multímetro que a gente vai usar, um é automotivo e outro não é automotivo, mas você pode realizar várias outras medições na linha de automóveis também com ele, beleza? Aqui eu coloquei resistência elétrica, o seu símbolo é aquela ferradurinha, Todo mundo chama isso aí de ferradura, mas na verdade é uma letra grega, ômega, tá? Isso aí significa resistência elétrica. A unidade de medida é o ohms, tá? Em homenagem ao cientista, o cientista George Simon Ohms. E aqui eu coloquei um desenho, pessoal, de multímetro, e perceba que eu não coloquei marca, aqui o modelo eu fiz meio a olho mesmo. Por quê? Porque para a gente não se pegar muito com os modelos de multímetro, tá? Existem no mercado várias marcas, cores, modelos de multímetro, e o legal é você saber qual é a escala que você vai trabalhar com o multímetro, tá? Então nós vamos se pegar muito nisso. Não importa a marca do seu multímetro, o que importa é a escala e a medição que você vai realizar com ele, tá bom? Existe sim diferença entre modelos de multímetro, um executa algumas funções a mais, e outros não. Mas as grandezas elétricas, na sua grande maioria de modelo de multímetro, você vai conseguir medir aí resistência elétrica, corrente elétrica, claro, com ressalva de alguns cuidados, e tensão elétrica. Então você consegue fazer essas medições sim, tá bom? Então sempre, pessoal, você vai selecionar a escala que tem esse símbolo aqui, tá bom? Tem multímetro que tem escala automática e tem multímetro que tem escala manual. Então, por exemplo, se determinado componente que você for medir, você sabe lá através de literatura, através de tabela, que aquilo tem que dar um valor de 50 ohms, por exemplo, tá? Então você vai pegar a escala do multímetro aqui e selecionar a menor escala possível onde você consegue medir 50 ohms. Então, se a menor escala desse multímetro for 100, 200, 1000, 2000, você deixa na escala de 100, porque você vai medir de 0 a 100 ohms. Então, ele vai te dar um número inteirinho no display, tá? Fica uma leitura mais fácil, mais simples de fazer. Também vale lembrar que a maioria dos multímetros, na medição de resistência, o cabo preto, o negativo, você vai sempre ligar no borne com, que é um borne comum, tá? O cabo, a ponta de prova vermelha, já é compartilhada com as demais funções do multímetro, tá? Dependendo do modelo, tem várias outras funções aqui também. Então, a ponta vermelha você vai sempre usar compartilhado com as outras funções do multímetro. Por isso que vale muito você saber escalonar certinho o botão dele de escala
para a grandeza elétrica que você vai realizar a medição naquele momento, beleza? Então fique muito atento a isso também. Seguindo aqui, no esquema elétrico, ele sempre vem, né, a resistência elétrica vem sempre representada pela letra R, tá? E esse símbolo aqui, ó, nesse desenho, eu coloquei alguns modelos aqui, por quê? Porque ó, esse desenho aqui significa resistência elétrica, porém, quando ele vier acompanhado dessa seta na diagonal, significa que esse valor de resistência é um valor de resistência variável, tá? Então, só de bater o olho no esquema elétrico e identificar esse tipo de desenho aqui, eu já sei que o valor de resistência pode ser variável. Eu estou me referindo, de repente, a um potenciômetro, né? A um pedal de acelerador, a uma resistência do corpo de borboleta, isso levando para o lado automotivo, tá? Se for para o lado de bancada, né, de eletrônica de bancada, eu posso dizer que isso aí seria um potenciômetro de um rádio, de alguma coisa, onde você consegue manusear e ajustar ele, tá? Então, isso aqui significa resistência ajustável, tá? Variável. Já nesse quadro branco aqui, eu tenho um resistor, que significa o componente resistor, tá? E aqui significa o componente resistor, só que de outra forma. Então eu tenho essas duas variáveis aqui para leitura e interpretação de esquema elétrico. Então quando eu me deparar com esse tipo de desenho, eu sei que aqui o valor de resistência é fixo, tá? Então, por exemplo, se lá no esquema elétrico eu tenho lá um resistor aqui, obviamente eu tenho que saber o esquema elétrico, a literatura tem que me trazer o valor fixo de resistência, se é 100 ohms, 200 ohms, 300 ohms, tá? E aqui não. Aqui eu tenho que saber de 100 a 200, por exemplo, né? Então eu tenho que saber qual é o range de variação desse resistor aqui, para eu testá-lo e fazer chegar à conclusão para saber se isso está ruim ou não, beleza? E aqui também eu tenho que saber um valor fixo de resistência para poder realizar o teste e saber se isso está ruim ou não, beleza? Que é a grande sacada desse treinamento nosso aqui, pessoal. É saber passar para você alguns diagnósticos básicos, né, na área automotiva, onde você mesmo pode realizar, tá? E você que é mecânico, né, com o advento da eletrônica cada vez mais tomando conta do carro, você também consegue, através desse treinamento nosso aqui, realizar alguns testes aí tranquilamente, tá bom? Para exemplificar melhor, a resistência elétrica, ela funciona assim. Se eu tenho um condutor grande, né, igual o desenho que eu coloquei aqui, eu coloquei um condutor com a seção transversal, né, seria a espessura dele maior, eu tenho aqui um maior fluxo de tensão e corrente elétrica. Então, se eu tenho um maior fluxo de tensão e corrente elétrica, o meu valor de resistência é baixo, tá? Lembrando no slide anterior que eu comentei com você, resistência elétrica é a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, se a gente for fazer uma analogia com a água, seria aquele cano d'água entupido, né? Ou o cano d'água onde eu coloquei um registro e eu vou controlando o fluxo dessa água. Então seria, se eu tenho um cano aqui grosso, ó, eu tenho uma passagem de água, né? Eu tenho um fluxo de água com muita facilidade. Então, levando para a parte elétrica, eu tenho um fluxo de corrente elétrica, né? Muito fácil aqui, um fluxo maior. Se eu tenho aqui uma seção transversal menor, aí eu já começo a criar uma certa resistência à minha condutividade elétrica. Logo, aqui nesse desenho do meio, a minha resistência é maior, porque a minha dificuldade de condutividade elétrica é maior, tá? Nesse terceiro desenho aqui, a minha resistência elétrica é maior ainda. Por quê? Porque a dificuldade de condutividade elétrica também é maior, tá? Também é maior. Então, o resultado disso, se a gente for medir com o multímetro a voltagem ou a intensidade da corrente, vai dar uma voltagem menor ou uma corrente menor, porque a resistência é maior.
Olha só que interessante. Por que que eu estou fazendo isso? Falando isso? Porque eu quero que vocês aprendam o seguinte, que quanto maior é a resistência, menor é a voltagem, tá? E se eu for testar algo onde a voltagem e a intensidade de corrente for grande, é porque o valor de resistência é baixo. Então percebam que são grandezas elétricas inversamente proporcionais. Resistência elétrica e tensão elétrica e corrente elétrica, tá? A resistência é o oposto da tensão e da corrente. Se eu tenho tensão alta, resistência baixa. Se eu tenho um consumo muito alto, uma amperagem alta, a resistência é baixa, tá? Ou vice-versa, tá bom? Então, funciona simples assim. Seguindo aqui, lá no multímetro você vai ver que tem uma escala redonda, né? Menor de 200 ohms. Então você vai usar essa escala para medir componentes que têm seu valor de resistência de 0 a 100 ohms. Tá? Você pode medir usando a escala de 200 ohms. Depois tem a escala de 2000, tá? Que no multímetro sempre vai vir abreviado, né? Com 2K, né? E 20K, então tem 200K e tem multímetro com escala automática, conforme eu havia dito antes. Então tem que prestar muita atenção nisso, tá? E nesse momento, o que é importante você ficar atento? Vamos imaginar que você coloque aqui na escala de 2K, que é 2000 ohms, e você vai medir um componente que esse componente dá 50 ohms de resistência. Então ele vai te dar um resultado na tela, é um resultado, ele não vai, ele vai te dar um resultado quebrado, ele vai dar 0,05, né? Ou dependendo da escala que você deixar, ele vai dar 0,50, tá? Se você coloca na escala de 200 ohms, ele vai te dar um número redondo, ele vai te dar um número de 50 ohms mesmo inteiro na tela. Então, por isso que é legal você saber qual é o valor esperado daquilo que você vai medir, para depois escalonar o multímetro, que ele vai te dar um resultado inteiro, tá? Se for medir algo que 1.500 ohms, por exemplo, eu vou usar a escala de 0 a 2.000 ohms. Ele vai me dar o resultado bonitinho lá na tela, beleza? Então, fique atento nessa dica, beleza? Aqui, pessoal, é uma dica muito importante, tá? Já já nós vamos passar para a aula prática e você vai ver o seguinte. Presta bem atenção nessa dica, importantíssima. Toda vez que você for realizar uma medida de resistência, você tem que levar em consideração que, tá vendo esse símbolo aqui, ó? É o símbolo de resistência, tá? Só que essa resistência é variável, beleza? Nós já sabemos, já aprendemos isso. Mas vamos imaginar que não tivesse essa seta na diagonal. Aí é simplesmente uma resistência, beleza? Isso não vem ao caso agora, tá? Qual é a grande dica? Você está vendo que nós temos na tela um multímetro, tá? Aqui eu já mudei, eu coloquei um multímetro analógico, né? Só para vocês saberem que existe isso, né? Então, o analógico é necessário você zerar ele cada vez que vai medir, né? É importante, pessoal, quando você comprar multímetro, ler o manual na íntegra, tá? Porque cada um funciona de uma forma e você tem que tomar alguns cuidados aí antes de realizar as medições, tá? Principalmente no que diz respeito à bateria. Todos os multímetros eles são alimentados por uma bateria pequena de 9 volts, tá bom? Então essa bateria com o tempo, ela pode descarregar e você realizar medições erradas, tá? E também nas conexões, né? Na hora de plugar, as pontas de prova não pode ficar com mau contato, beleza? Olha só, na tela nós temos aqui nesse slide o componente, né? O multímetro e mais nada, não tem mais nada. Por que eu fiz isso nesse slide? Porque toda vez que formos medir valor de resistência, você tem que desconectar o componente do chicote elétrico do carro. Então, eu vou medir o sensor de temperatura, vou medir o bico injetor do carro, né, que é a válvula injetora. Eu vou medir o valor de resistência dela. Então, logo eu tenho que desconectar ela do chicote do carro, porque eu vou medir a resistência interna do componente.
Eu não vou medir, por exemplo, se ele está ou não recebendo alimentação, se ele está ou não enviando algum tipo de sinais. Olha que interessante. Eu quero medir nesse momento o valor de resistência interno do componente, tá? Então, é muito importante desligar o conector lá no chicote do carro e medir no componente, beleza? Na aula prática, eu vou demonstrar isso e você presta bem atenção nesse detalhe, beleza? Então, vamos lá para a aula prática, eu vou fazer algumas medições para você fixar ainda mais esse aprendizado de hoje, tá ok? Até a próxima aula, pessoal!